Olá a todas e a todos, voltamos para mais um vídeo dessa playlist e agora nós vamos efetivamente iniciar a programação do experimento de falsas memórias utilizando o paradigma DRM no CyclePy. Só que antes da gente começar, eu vou só retomar um aspecto da aula anterior, em que eu apresentei o paradigma DRM, e boa parte do que a gente vai fazer em termos de programação envolve a implementação desse paradigma no CyclePy. Então, o procedimento típico, que é muito do que a gente vai utilizar, é a programação de uma fase de estudo, que vai ocorrer a apresentação das listas de palavras que os participantes deverão memorizar. Então, aqui, por exemplo, tem uma lista aqui, que ela tem como eixo temático música. Importante a palavra crítica, que sintetiza o conteúdo semântico da lista. A palavra música ela não é apresentada. E posteriormente os participantes realizam um teste. Eu estou chamando aqui isso de fase de teste, em que ocorre a apresentação de palavras em teste de reconhecimento, podendo ser palavras previamente estudadas, como som, rádio e violão, distratores críticos, como música, que é a palavra tema que não foi apresentada, e distratores não relacionados, como joelho, padaria e árvore. E a tarefa dos participantes será decidir se uma palavra foi ou não previamente vista. E é isso que a gente vai implementar. Com alguns acréscimos, né? Como a gente está fazendo um experimento, isso daqui é o mais importante na hora de fazer uma descrição. Evidentemente que antes da fase de estudo, os participantes devem receber uma instrução sobre o que eles precisam fazer. Vocês vão ver palavras e vocês devem tentar memorizar o máximo de palavras que puderem. Então, vou pôr uma instrução antes da fase de estudo. Vou fazer a mesma coisa antes da fase de teste, vou pôr uma instrução dizendo o que vai acontecer agora. Então, vou guiando o meu participante sobre o que está acontecendo etapa a etapa. E, posteriormente, eu coloco uma tela de agradecimento para dizer a ele que o experimento encerrou, né? Então, para cada uma das etapas, eu vou guiando o meu participante em relação ao que ele tem que fazer. Além disso, para finalizar, a gente vai colocar uma tarefa distratora entre a fase de estudo e de teste, para que tenha um pequeno intervalo ali de aproximadamente 5 minutos entre o que está acontecendo no estudo, quando terminou o estudo, e o que vai acontecer depois na fase de teste. Bom, então aqui eu tenho um roteiro com instruções para a programação de experimentos CyclePy, que é para me orientar também na gravação aqui deste e dos próximos tutoriais, em que eu tenho aqui justamente o que vai acontecer no CyclePy. Vamos ter as instruções da fase de estudo. A fase de estudo é basicamente o que eu acabei de falar. Instruções da tarefa distratora, a tarefa distratora, instruções do teste de reconhecimento e o teste de reconhecimento propriamente dito, tá? E a partir disso eu estimei aproximadamente quanto tempo que vai durar cada etapa, para ter uma noção da duração do experimento. Não lembro agora quanto que dá isso, mas deve dar aproximadamente uns 15 minutos, tá? E antes de tudo, os participantes vão ter que ler e assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, cuja versão para edição vai ficar disponibilizado no Aprender e que está na página final deste documento para ser editada posteriormente, tá? Mas sem mais delongas, vamos à primeira parte da programação. Eu tinha criado uma pasta aqui chamada Paradigma DRM. Vamos ver o que tem nela. Bom, tem a minha tarefa, meu script 1, que eu não utilizei. O que eu vou fazer, eu vou apagar isso daqui, tá? Deletar tudo. Eu tô com o CyclePy aberto já, aqui. Com o CyclePy eu vou salvar um arquivo naquela pasta. Paradigma DRM eu vou chamar exatamente de Paradigma DRM, o mesmo nome da pasta, tá? Coloquei um underscore, evitando de deixar espaço também nos nomes dos meus arquivos. E a gente vai trabalhar nesse arquivo agora aqui. Então, eu tenho o paradigma DRM aqui e nesta aula a gente vai montar apenas o esqueleto do experimento. O que é o esqueleto? É mexer aqui no meu fluxo de todas as rotinas que eu vou ter que ter. Então, eu vou ter que ter uma rotina de instruções na fase de estudo. Então, eu vou clicar aqui em inserir rotina, insert routine, new, criar uma nova. Vou chamá-la de instruções, sem cedilha, sem tio, estudo, underline estudo, tá? E vou colocá-la aqui no começo. Agora, eu vou colocar uma outra rotina, eu vou colocar várias aqui, vocês vão ver que eu vou colocar todas já. Eu vou chamar a próxima rotina de fase de estudo. Vou colocar uma outra rotina que eu vou chamar de instruções teste. Acho que eu não preciso, acho que eu vou colocar agora fase de teste.
teste, ok. Essa daqui eu vou renomear ela para ficar mais fácil, vou chamá-la de agradecimentos. Tá. O que está faltando aqui? Tarefa distratora, vou colocá-la no meio das duas fases, vou chamar de tarefa distratora. Bom, eu poderia colocar também aqui uma instruções de estudo aqui, antes da tarefa distratora, e uma instruções da fase de teste, antes da propriamente dita da fase de teste, tá? Poderia fazer isso. No entanto, as instruções elas são semelhantes, certo? Em qual sentido? Todas as instruções vão ser compostas por um texto descrevendo quais são as instruções e uma resposta, por exemplo, pressione barra de espaço para continuar. Então eu não preciso criar 3 rotinas, eu vou usar uma mesma rotina, eu vou mudar o nome aqui para instruções. E eu vou fazer... Opa, deu um erro aqui, desculpa. Mas o que acontece às vezes, é meio chato no CirclePy. Dá uns bugs às vezes, dependendo da versão que você tem instalado. Então tenho aqui instruções, o que eu vou fazer é repetir essas instruções em diferentes pontos. Ó. Então aqui, ó, instruções, agora eu não vou criar um novo. Estou clicando em inserir rotina, mas eu vou inserir uma rotina que já existe. Instruções. Vou colocá-la aqui e vou colocá-la novamente aqui. Então nós temos 2, 4, 6, 7 rotinas no nosso fluxo, sendo que dessas 7 rotinas nós temos 1, 2, 3, 4 que ocorrem apenas uma vez e 1, 2, 3, uma rotina que ocorre 3 vezes, que é a de instruções. E a nossa tarefa agora em cada uma das aulas subsequentes vai ser programar cada uma das etapas do nosso experimento para que a gente possa coletar os dados. Então, para cada uma das rotinas, eu vou preparar uma aula específica, começando pelas rotinas de fase de estudo e de fase de teste, que são as rotinas mais importantes do nosso experimento. Na verdade, todas as rotinas são importantes, mas eu vou começar por essas, que são o coração do paradigma DRM, e depois a gente vai preenchendo os buracos com as demais rotinas. Esse é o jeito que eu gosto de trabalhar, mas tem gente que pode preferir trabalhar a rotina na ordem sequencial. Se vocês preferirem assim, é só seguir a playlist, que daí vocês seguem as rotinas na ordem que vocês que elas vão acontecer, e não na ordem que eu vou gravar os vídeos, tá bom? Então é isso e até os próximos vídeos.